Meu nome é Cirlei Regina de Almeida Martins da Silva. Eu sou professora de produção de texto e leitura há 17 anos. Trabalho com ensino médio, cursinho pré-vestibular e fundamental na área de produção de texto e leitura. E no momento estou terminando 2 especializações, uma em psicopedagogia e outra em terapia de casal e família. E sou formada em psicanálise clínica pela Sociedade Psicanalítica Ortodoxa do Brasil. Eu procurei preparar um material que suprisse a sua necessidade diária no mercado de trabalho. Então eu imagino que você vai gostar e vai tirar as dúvidas e entender as ferramentas que eu coloquei aqui de maneira que facilite o seu dia a dia e a sua aprendizagem. Na primeira unidade, você vai encontrar comunicação, sintaxe, estilística, estética, título e modalidades da redação. Por que eu coloquei dessa maneira? Acho importante que você compreenda que na produção de texto não existe mágica, não existe fórmula certa, nem caminho exato a ser seguido. O que existe são caminhos que a língua nos proporciona para que nós, assim como no dia a dia nos comunicamos com as pessoas que estão à nossa volta, consigamos na escrita fazer essa comunicação e usar recursos que a língua nos dá para isso. Então a comunicação é o primeiro passo para você compreender que aquele mito de que redação é algo ruim, que não é fácil, que é difícil, seja desmistificado na sua vida. Porque na verdade nós usamos isso para nos comunicar o tempo todo. A diferença é que agora a gente vai passar para o papel. Então a sintaxe, que estuda a disposição das palavras na frase e nas frases dentro do texto, ela ajuda para que você consiga organizar o seu texto de maneira mais adequada, para que o teu receptor compreenda a tua mensagem de maneira clara. A estilística, ela vai te ajudar nos processos de manipulação da linguagem. Então nós vamos ter figuras, tipos, estilos, níveis de linguagem que vão te ajudar a colocar no papel sensações, emoções, às vezes até destacar coisas que na fala nós conseguiríamos fazer até mesmo através da linguagem corporal, e na escrita a gente não tem esse recurso. Então a língua nos dá a estilística para isso. A estética vai estar trabalhando o quê? A apresentação visual da redação. Você nunca será avaliado pela beleza do seu texto. No entanto, assim como você e eu, a pessoa que vai ler o seu texto é um ser humano e gosta do que é bonito, assim como nós. Então, o que você vai fazer? Preparando a estética, a apresentação visual da sua redação, é uma maneira de respeitar o seu leitor, de fazer com que ele queira, com que ele tenha desejo de ler aquilo que você escreveu. Então, são regras simples que você já viu ao longo da vida, mas que vale a pena recapitular para você não esquecer mais. E a questão do título, que é muito importante. Nós sabemos que algumas universidades ainda cobram título em vestibular, outras não, mas no dia a dia, no mercado de trabalho, diante das várias tarefas que você for executar na vida, muitas vezes você vai precisar do uso do título. Então é importante saber como colocá-lo, em que momento ele vai acontecer, quais são as regras do título, e isso está na apostila também. Depois nós temos as modalidades da redação. Redação é um nome genérico, é tudo aquilo que nós escrevemos. Se você comparar um bilhete colocado na porta da geladeira com uma carta de amor, você vai ver que tem muita diferença. Ou ainda um texto instrucional, como os que você vai encontrar na apostila. É bem diferente. Então, qual é a proposta das modalidades da redação? É pegar esse tema redação, que é genérico, e dividi-lo e classificá-lo de maneira que os textos parecidos estejam em um grupo determinado. Então, nós temos 3 grandes modalidades de redação. A primeira delas é a descrição. Na descrição, nós vamos fazer o quê?
nós vamos caracterizar pessoas, seres, objetos, ambientes e paisagens e transformar isso através dos nossos 5 sentidos. Nós vamos captar essa imagem, esse ser, enfim, e vamos transformar isso em palavras numa fotografia verbal. Então a descrição nada mais é do que uma fotografia verbal. Ela caracteriza todos os textos que fazem parte desse estilo que é a descrição, estarão ali. Eu procurei colocar o maior número de textos possíveis dentro da proposta que nós temos. Mas é importante que você saiba que existe mais de 5.000 estilos de textos diferentes existentes no mundo hoje. Então é impossível tratar todos. Eu procurei colocar aqueles que nós usamos mais, com maior frequência no dia a dia. A narração é a segunda modalidade da redação. A narração, ela conta histórias. O próprio nome diz, ela narra. O que ela narra? Tudo. Tudo que ela ouve, tudo que ela vê, tudo que ela sabe. Então, dentro da narrativa, nós temos vários estilos de texto que vão estar presentes nesse tipo de modalidade. A narração, ela vai contar histórias e ela vai caracterizar essas histórias num espaço e num tempo. Por isso a gente vê descrição antes, porque você precisa da descrição para caracterizar o espaço, para caracterizar o tempo e os personagens, para que o seu leitor compreenda onde é que está acontecendo aquela história. E a última modalidade redacional é a dissertação. Na dissertação, discute-se assuntos, emite-se opinião, argumenta-se. Então a dissertação, ela vem para colocar a opinião a respeito de determinados assuntos. Ela tem uma característica diferencial, que é a linguagem. Ela exige uma linguagem mais elaborada, uma linguagem mais pensada. As outras já não necessitam tanto disso. E a dissertação, ela vai argumentar. Conforme eu falei para vocês, vocês vão observar que essas 3 modalidades você usa todos os dias. Quando você chega na segunda-feira, na faculdade ou no trabalho, e conversa com as suas amigas, com os seus amigos, e conta o lugar maravilhoso que você conheceu na viagem do final de semana, você está fazendo uma descrição. Você está caracterizando um local. Quando você apresenta uma pessoa para outra e ela ainda não viu pessoalmente e você começa a caracterizar aquela pessoa, você está fazendo descrição. A narrativa, bem, nós vivemos de narrativa. Nós contamos histórias o tempo todo. Na verdade, é o grande meio de comunicação que nós temos, é a fofoca, é o contar, é o discutir, é você contar o que aconteceu e pedir uma opinião, e daí entra a dissertação, que vai emitir a opinião a respeito de um assunto, que vai discutir aquilo que foi ouvido, aquilo que foi colocado, ok? Então, as 3 modalidades da redação são essas. Na unidade 2, você vai encontrar a descrição. E daí, o que nós trabalhamos dentro da descrição? Agora, nós vamos focar somente na descrição. Dentro dela, nós vamos trabalhar a estrutura e os elementos. O que é estrutura? Eu costumo brincar com os meus alunos que a estrutura de um texto, seja ele qual for, ela tem que ser a mesma estrutura de um ser humano. Ela tem que ter a mesma proporção do esqueleto humano. Cabeça e pés menores e corpo maior. O que significa isso? Seu texto tem que ter no mínimo 3 parágrafos. O primeiro e o último sempre serão menores que os parágrafos do meio ou que o parágrafo do meio. Daí fica a seu critério. Então, dentro da descrição, nós temos essa estrutura também. Essa estrutura, geralmente, ela é dividida da seguinte maneira. Característica de ordem geral. Quando você olha, qual é a primeira coisa que você vê? Essa característica de ordem geral, em tese, seria seu primeiro parágrafo. No decorrer do texto, você vai fazer o quê?
você vai apresentar características físicas, psicológicas, se for uma pessoa, e daí, no último parágrafo, que é o último momento, você vai fazer o quê? Você vai ressaltar uma característica específica. Se é um objeto, qual a utilidade? Se é uma pessoa, por que ela é tão especial a ponto de ser descrita? Essa é a estrutura da descrição. E aqui nós vamos ver descrição de pessoas, descrição de ambientes, que é todo o espaço fechado, descrição de paisagens, todo o espaço aberto, e descrição de objetos. Os elementos da descrição são as características que você vai utilizar. Dentro da descrição, uma das coisas mais importantes são os detalhes. Então é importante que você seja minucioso. Para ser minucioso, é importante que você abra seus olhos, olhe à sua volta e enxergue o que você está olhando. Que você dê atenção especial aos sons que você está ouvindo, que você perceba as sensações, as texturas, que você sinta os cheiros. Então é importante que você deguste os sabores, para que você possa compreender, para poder explicar através das palavras as sensações e aquilo que você vê. Dentro da descrição ainda é importante que você cuide do vocabulário, né? É o tipo de texto que necessita que você tenha bastante vocabulários. Então, o dicionário de sinônimos é uma opção excelente se você vai fazer bastante textos descritivos. Ainda dentro de descrição de pessoas, nós veremos autorretrato, retrato grotesco, caricatura e tipo. Outros estilos dentro da descrição que eu separei para vocês nesse material, e eu acho fundamental porque no dia a dia nós usamos bastante, e dentro do curso de letras você também pode estar aprimorando isso para o teu mercado de trabalho, que são manuais de instrução, receitas culinárias, regulamentos, estatutos, contratos, instruções de jogos, bulas, cardápios e ingredientes. Todos esses são estilos de texto descritivos que nós convivemos e manipulamos no dia a dia e às vezes nem sabíamos que tinha essa classificação. Dentro de toda a unidade você vai encontrar atividades de fixação. Eu procurei colocar situações reais para que você possa realmente entender o processo e não escrever por escrever. Na unidade 3, nós começamos com a narração. A narração, conforme eu disse, é a nossa Fifi. Ela é fofoqueira. Ela conta histórias dos mais diversos e variados estilos. Dentro da narração, nós temos a apresentação, o conflito, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Isso é a nossa estrutura. Então, a gente vai trabalhar cada um desses itens. Dentro da apresentação, eu tenho o quê? Eu tenho espaço, que é importante localizar o indivíduo que está lendo o meu texto para que ele compreenda onde é que está acontecendo aquela história. O tempo, que é a marcação temporal imprescindível, seja ela qual for. E os personagens, que precisam da descrição que nós vimos anteriormente, para que você os caracterize, para que eles sejam reais para o leitor. O conflito é a problemática que será apresentada no texto. Na verdade, nós só contamos uma história para explicar como foi resolvido um problema, seja ele bom ou ruim, ou para pedir uma solução para um problema, seja ele bom ou ruim. Então, esse problema nós chamamos de conflito, que é o momento em que muda-se o rumo que estava sendo seguido até então. O desenvolvimento, que é a maneira como as coisas vão acontecer no decorrer do texto para resolver aquele problema inicial. O clímax, que é o ponto alto do nosso texto, é o momento em que a solução do conflito é evidente. E o desfecho, que são as consequências do clímax, o que veio depois. E é necessário que o desfecho seja sempre surpreendente, para que você mantenha a atenção do seu leitor.
Então, dentro desses elementos, que são espaço, tempo, personagens, conflito, a solução do conflito e o desfecho surpreendente, nós também vamos ver foco narrativo. O que é foco narrativo? Foco narrativo é a visão de mundo do narrador. Como o narrador está vendo aquilo que ele está contando? Ele está olhando para si, e então ele é um narrador personagem, ou ele está olhando para o outro, e daí ele pode ser um narrador observador, que é aquele que conta apenas o que vê e ouve, ou um narrador onisciente, que é aquele que brinca de ser Deus. Ele sabe tudo o que os personagens estão pensando, ele sabe quem é o assassino, como é que se dará os fatos dali por diante. Também vamos falar de tipos de discurso, e daí nós temos 3 tipos de discurso que serão abordados aqui. O primeiro deles é o discurso direto, que é aquele em que o seu personagem tem um microfone na mão, que nós chamamos de travessão, e ele fala diretamente com o outro personagem. O discurso indireto, que é aquele em que o narrador transcreve a fala do personagem, e o discurso indireto livre, que é quando as duas falas se misturam e você não consegue perceber exatamente se é o narrador ou se é o personagem que está falando. E o enredo, que é a maneira como tudo será desenvolvido ao longo do texto. Ainda dentro da narração, eu coloquei alguns estilos de texto que nós vivenciamos no dia a dia para facilitar. Todos eles têm exemplos e atividades de fixação. O conto, o causo, romance, a novela, epopeia, apólogo, fábula, parábola, relato, mito, lenda, ficção, aventura, anedotas, piadas, tiras, histórias em quadrinhos, cartoons, diários, blogs, crônicas narrativas, poemas e músicas. São alguns dos estilos, lembrando que existem muitos e seria impossível abordar todos aqui. Diante desse material, eu acredito que você terá uma boa base para estudo e para estar se preparando melhor para o mercado de trabalho. Quaisquer dúvidas, vocês têm o contato. Eu terei prazer em sanar as dúvidas. Obrigada.